Senhor presidente, em relação a esse tema, no longo desses 2 meses, eu já fiz de tudo. Declamei poesia falando do mundo do trabalho, fiz o meu voto com o apoio da NPT, com o apoio do Anamatra, com o apoio da OAB, com o apoio de 17 juízes do Tribunal Superior do Trabalho. Fomos vitoriosos com esse relatório numa comissão e perdemos em 2. Mas sinto que aqui no plenário, senhor presidente, há uma grande vontade dos senadores de votar em alguns destaques. Tenho falado com inúmeros senadores. No principal, a gente não lhe acompanha, mas alguns destaques entendemos que seria positivo para essa Casa votar. Por isso, senhor presidente, que eu faço mais uma vez um apelo ao Senado Federal da República. Eu tenho muito orgulho de ser senador do nosso país, um país continental que já esteve entre os 6 e 7 do mundo, hoje é a 8ª economia do mundo. E por isso eu quero reafirmar, senhor presidente, o Senado não pode deixar de cumprir o seu papel como casa revisora perante a história. Senhor presidente, seria irracional, seria, eu diria, irresponsável se assim agíssemos. Porque eu disse outro dia e repito hoje, os 81 senadores questionam ou 1, ou 2, ou 3, ou 10, ou 8, ou 12, ou 15 artigos dessa proposta. Só a base do governo apresentou 85 emendas. E como que a gente vai votar sem mudar uma vírgula nessa proposta? Tive hoje, senhor presidente, vou citar o nome, e quando eu cito o nome sempre é de forma respeitosa. Não cito aqui nome nunca e não faço ataque pessoal a nenhum senador. Cada um responde pela sua história, pela sua vida e pela sua conduta. Mas estive hoje na Rádio Nacional, num programa para todo o país, um debate, eu diria, de alto nível, com o vice-líder do governo, Darcísio Perondi, que é vice-líder, é do meu estado. E quando eu questionei essa questão do Senado se posicionar, ele responde: os senadores não são crianças. Os senadores são adultos e saberão fazer o seu papel. Já que eu fazia duras críticas ao projeto. Mas vou além. Num outro debate que tive com o relator da matéria na Câmara, deputado Rogério Marinho, que posso discordar, mas ele disse, quando eu disse a ele que o Senado não ia dobrar a espinha para a vontade de um presidente, seja quem for, e haveria de votar com a sua consciência. Ele me disse: eu espero também, senador, você que está criticando tanto a minha proposta, que o Senado faça a sua parte. Ora, se o relator da matéria, como eu dizia o outro dia, senador Romero, senador Ferraz, ambos apresentam o seu relatório e disse: o Romero, 8 pontos que deveria sair, alterado, modificado, outra redação. Senador Ferraz, 6 pontos que vai na mesma linha. E por que então que o Senado não delibera? Por que não vota? Senhor presidente, está aqui nesse momento o presidente de uma das centrais do país, aqui, a CSB, o Antônio Neto. Ele se desfiliou do PMDB porque discorda das 2 reformas e mandou uma carta que foi lida aqui pelo senador Requião. Está aqui o presidente da Anamatra, o juiz Guilherme
Guimarães Feliciano, que demonstra com muita competência, inclusive em todos os artigos, que ele considera inconstitucional nessa proposta. Senador Eunício, me dirijo a Vossa Excelência agora de forma muito respeitosa, como sempre eu fiz. E Vossa Excelência sabe dessa minha posição. Inclusive daquela conversa que eu tive, e não nego e conto quando me pergunto, com o deputado Chico Vigilante. Recebo que é verdadeira, senador. Senador Eunício, no projeto de terceirização, uma das emendas que eu apresento, eu acato, sim, inclusive, uma proposta de Vossa Excelência, que Vossa Excelência, baseado no TCU, me sugeriu que eu incluísse aqui garantias que a empresa teria que ter para que não fizesse como é hoje, muitos fazem, dão o calote e não pagam os trabalhadores. Por isso, presidente Eunício, eu peço o apoio de Vossa Excelência. Nessa minha emenda, eu sei que Vossa Excelência vota em matéria de empate, né? Mas eu peço o apoio de Vossa Excelência nessa minha emenda que limpa a área nessa questão de terceirização. Fui aos 27 estados e essa emenda substitutiva no correspondente à terceirização resolve o problema de 15 milhões, mais ou menos, terceirizados nesse país, porque na terceirização, todos nós sabemos, o trabalhador recebe, em média, 30% daquele que está no chamado emprego formal, que não é terceirizado. Cada 5 mortes numa empresa, 4 por acidente é de empresa terceirizada. Cada 10 acidentes com sequela, 8 é empresa terceirizada. Senhor presidente, eu estou aqui na linha hoje de falar sobre os destaques. E como Vossa Excelência nos deu um bom tempo para o debate, e eu cumprimento Vossa Excelência, teremos hoje, teremos amanhã, teremos terça para discutir o projeto de destaques, eu faço outro apelo aos senhores senadores, mesmo aqueles que já me disseram que no principal votam a favor da reforma, mas que nos destaques estão olhando com muito carinho e respeito às propostas apresentadas. Senhor presidente, o negociado sobre o legislado fere de morte a própria Constituição, fere de morte todas as leis relacionadas ao mundo do trabalho. Senhor presidente, fere, inclusive, a Convenção Internacional que o Brasil é signatário junto à OIT, que diz o seguinte: o negociado, sim, respeitando os patamares mínimos da legislação, que aqui no Brasil é o que está na CLT. O Brasil vai inventar outra vez, vai dizer sim, negociem tudo, tudo, inclusive o que está na CLT, e inclusive, vejam bem, e eu falo isso no meu voto separado, inclusive o que está como recomendação na própria Constituição, que é inconstitucional, que é ilegal, é imoral, é desonesto. Quando você abre espaço para que o empregador diga, não, mas a lei diz que o negociado é possível. E aí fere, sim, embora alguns dizem que não, 13º, férias, horas extras, fundo de garantia, que está ali escrito. Ele poderá abrir mão de parte do fundo de garantia. Fere ou não fere? Mas, senhor presidente, são tantos destaques. Por exemplo, um outro que eu tenho aqui, senhor presidente, que vou dar a destacar pelo tempo, esse que trata do trabalho intermitente. Se o trabalho intermitente é trabalho por hora, me digam, se alguém puder me responder, como é que vão fazer a fiscalização exatamente disso, de 13º, de férias, de horas extras, que não terá, naturalmente, né? Da Previdência, do Fundo de Garantia. Se eu trabalharei como bico, 2 horas numa empresa numa semana, quem sabe 5 numa outra, 10 numa outra, depois 1 hora numa outra, conforme o pique que for, e eu for chamado. Se hoje
patual, os auditores fiscais do trabalho, os profissionais da Receita, os procuradores da Fazenda, diz que eles não conseguem controlar nem 1/3 de tudo aquilo que é desviado e é fraudado. Como faremos? Se os milhões de trabalhadores farão bico para tudo quanto é canto, quem vai conseguir fiscalizar essas empresas? Estou nem falando que é mau ou bom empresário. Eu sempre digo que a oportunidade que acaba, às vezes, abrindo espaço para uma má ação, para não usar um outro termo. Mas, senhor presidente, a questão do almoço, senhor presidente, tão debatido aqui já entre nós, eu tenho destaque também. Alguém acredita em sã consciência? Quem conhece o mundo do trabalho, quem não conhece eu perdoo, mas perdoo mesmo. Quem não conhece, às vezes fala alguma coisa, não é que ele seja, digamos, uma pessoa que não tenha saber, pode ter um enorme saber, mas não sabe como é que é o mundo dentro de uma fábrica. Não sabe o que é uma linha de produção. Não sabe o que é uma linha de produção, por exemplo, do corte de frango, ou de corte de gado, ou uma montadora, ou uma forjaria que a peça passa quente e você tem que responder. Não pode parar. Como é que o cidadão vai ter 30 minutos? Eu dizia outro dia e repito, dá o apito, sai correndo, bate o ponto, pega o prato, vai no banheiro, pega o prato, bota ali a alimentação, come correndo, devolve ali no refeitório, sai correndo de novo, lava as mãos, bate o ponto de novo e vai para a linha de produção. E ai que não chegue lá. Ele tem 30 minutinhos para fazer tudo isso. Tentem, qualquer um que está me ouvindo nesse momento, se acha que vai conseguir. Não vai conseguir. O senhor que está em casa, pense nisso. Imagine uma linha de produção. Não vai conseguir. E aqui diz, não, mas é livre negociação, é livre imposição. O camarada vai dizer, na minha empresa o horário do almoço é 30 minutos. Você quer, não quer, tem quem quer, porque é assim a vida. Esse é o mundo real. Por isso eu desculpo aqueles que, de forma equivocada, tentam mostrar que é possível fazer isso. Vá tentar, vá lá ficar um dia numa linha de produção. Tenta um dia só. E para ver se você consegue sair mais cedo depois, e desconhece a fadiga humana. Existe uma coisa que é fadiga humana, que é acidente, que é doença. Eles acham que o trabalhador é um super-homem. Gostaria que fosse, mas não é. Trabalho intermitente. Repito pela gravidade. O que é o trabalho intermitente? Eu já fiz inúmeros debates aqui nessa casa, e todos participaram, disseram que é loucura esse trabalho intermitente, que é o trabalho por hora. Mulher atuando em área insalubre, penosa ou periculosa. Não, mas é o médico que diz, mas é o médico do trabalho, é o médico da empresa. Por que em nenhuma parte do mundo é permitido que a mulher atue em área insalubre, grávida, penosa ou periculosa? Pois no Brasil inventaram isso agora. Nesse projeto inventam isso. Tanto que os dois relatores estão dizendo que não, isso não poderia. Mas não querem mudar. Não querem mudar uma vírgula. Porque a ordem que receberam do chefe, eu lamento que os senadores passem a ter chefe, pelo menos na visão dos relatores, o chefe diz que não é para mudar, embora nós achamos que tem que mudar. Então por que a gente não muda? Nós somos senadores. Viana. Dou um exemplo do seu irmão, Tião Viana, mas dou um exemplo com orgulho. Nós dissemos ao presidente Lula, como tal projeto não passa, o aceite a PEC paralela não passa. E os senadores ajudaram, todos ajudaram, nós construímos a PEC paralela e resolvemos a questão. E me parece que agora não tem jeito, de jeito nenhum. Senhor presidente, ultratividade. Eu vou terminar, senhor presidente. Ultratividade. Hoje, pelo menos, e eu fiz muito acordo coletivo, tenho orgulho de dizer que fiz mais acordo do que greve no longo da minha vida como sindicalista. Cansei de fazer acordos, como cansei de aprovar projetos aqui em acordo com deputados e senadores. Mas o acordo que você fazia, no ano subsequente,
se não havia entendimento, valia o acordo anterior, que às vezes era bom até para as duas partes. Agora não. Se você não fechar o acordo, você perde todos os direitos que você tinha conquistado no ano anterior. Autônomo exclusivo, essa é uma peça importante. Inventaram o autônomo exclusivo. E eu pergunto, o autônomo exclusivo não perde o 13º? Não perde as férias? Não perde as horas extras? Não perde a previdência? Não perde o fundo de garantia? Não perde a rescisão de contrato? Ele é autônomo. Autônomo é autônomo. Ele é senhor dos seus bigodes. Homem ou mulher é senhor da sua vida. Por isso que eu gostaria muito, senhor presidente, que os senadores pegassem algum desses destaques e a gente pudesse construir um entendimento. O autônomo exclusivo é dizer que eu abro mão de todos os meus direitos, que a legislação me garante, e eu passo a ser autônomo, é como se eu tivesse uma empresa. E eu vou pagar todos os encargos. Calcule se a moda pega. Trabalho igual, salário igual, que ponto chegamos? Aqui diz que trabalho igual, salário igual. Se a empresa não for no mesmo quarteirão, não precisa pagar. Então, eu tenho o mesmo tempo de uma empresa que um outro cidadão. Faço a mesma produção. Tenho os mesmos anos de empresa que ele. Até, quem sabe, um mais qualificado que o outro. Mas aquele que tiver numa empresa ali próximo e não no mesmo quarteirão, não terá direito ao mesmo salário. Calcule o que vão fazer com as mulheres, onde eu tento aqui anos aprovar um projeto que a mulher, na mesma função, dando a mesma produtividade, o mesmo tempo, se quiser eu botar a mesma idade, teria direito ao mesmo salário. Não deixam aprovar. E aqui agora eles regulamentam. Senhor presidente, eu agradeço muito a Vossa Excelência, e Vossa Excelência foi generoso comigo mais uma vez. Eu tenho 2 minutinhos, já sei que passei o tempo. Mas nesses 2 minutinhos, senhor presidente, eu quero fazer um apelo em nome da casa. Eu aprendi, senhor presidente, no longo da minha vida, a gostar mais do que nunca e dar o melhor de mim aonde eu trabalho. E aqui é o nosso trabalho. Esse é o Senado da República. Não é um sindicato, não é um boteco, né? Eu tenho orgulho do Senado, senhor presidente, e tenho orgulho de Vossas Excelências, que aqui dão também grande parte da sua vida, e percebo que há um desgaste enorme do Senado. Não estou nem falando agora do mérito, estou falando aqui de não votar, de não deliberar, de não chegar à conclusão que é unânime na casa, senhor presidente, é unânime, que alguma coisa tem que ser ajustada. Eu nunca vi um projeto que chega aqui, com 117 artigos, cerca de 200 mudanças, e a gente não possa construir nada, nem mexer uma vírgula. Senhor presidente, acho que é possível, conheço os senadores e senadoras, acho que é possível construir um entendimento. E nós estamos aqui para isso. Se construirmos um acordo aqui, e a Câmara votar numa semana ou 2, está tudo resolvido. Por que não caminhar para esse acordo? Espero muito, senhor presidente, que em nome do bom senso, em nome do Senado da República, a gente saia desse gueto que nos colocaram, que a gente tem que votar de qualquer jeito, e não sou contra o acordo firmado. Acordo é acordo. Discordei, claro, com a urgência, mas se firmar o acordo e você está cumprindo de abrir sessões de debate, como vamos ter hoje, como vamos ter amanhã, e vamos ter na segunda, e vamos ter na terça, e na terça votamos, mas por que não votamos fazendo os ajustes necessários? Eu lembrei e repito, a PEC paralela eu participei, mas foi um grande acordo. Que o presidente Lula, na oportunidade, teve a grandeza de dizer, com a PEC paralela resolve tudo? Digo, resolve. Tinha as galerias aqui, muitos discordaram. Eu assumi a responsabilidade e aprovamos a PEC paralela, aprovamos o projeto principal, fundimos os dois e a questão ficou resolvida
em paz e no espírito de grandeza e de solidariedade que tem que ter todo homem.